Eu só me descobri de direita graças ao professor, outro grande homem também, Dr. Ives Gandra Martins, e que era amigo do professor Olavo de Carvalho. Alô, queridos. E em 2013, quando eu comecei a ver o trabalho aqui na Câmara. Muito boa noite a todos vocês e uma alegria estar de volta nessa sexta-feira para bater um papo sobre as coisas de Deus. Aqui na Califórnia ainda está um pouco quente, embora já comece a ter assim lampejos de que o frio deve estar chegando, mas vai demorar ainda um pouco, né? Eu e Cida estamos na expectativa porque daqui um mês, aliás, pouquinho mais, né? Daqui um mês e 2 dias estaremos levantando o voo para o Brasil. Será uma viagem longa para estar aí com vocês por 1 mês e meio pregando, compartilhando, visitando, comendo churrasco, que sem dúvida nenhuma já temos muitos convites e vai ser uma alegria muito grande estar aí com vocês e matar as saudades. Estou muito longe do Brasil, só para vocês terem ideia, aqui na Califórnia, onde eu resido, eu estou mais perto do Japão do que perto do Brasil. Então, vocês imaginam, porque eu estou bem, bem longe mesmo. Mas estamos bem, a dona Cida vai bem, estamos alegres, felizes e a única coisa que estraga um pouco é a saudade, mas a saudade a gente procura administrar, embora a saudade está meio banalizada agora, né? Porque temos o WhatsApp, eu falo pessoalmente com vocês, vocês estão me vendo, e antes não tinha isso, né? Muito pelo contrário, era muito, muito, muito difícil. Ok, nós estamos estudando sobre conhecer o Senhor Jesus. Lembra daquele texto? Eu vou ler Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10. O apóstolo Paulo dizendo, assim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que ele considerou tudo na vida antiga, tudo como perda, como lixo, e agora ele entende que a função dele era conhecer mais a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos sofrimentos, numa identificação com ele na sua morte. Então, nós começamos, na vez anterior, falamos conhecer Jesus como Salvador. Hoje nós vamos conhecer Jesus como obediente ao Pai. É evidente que o maior exemplo de obediência é indiscutivelmente o Senhor Jesus. Não existe outro ser humano que habitou nesta terra como ele, em termos de obediência e obediência sincera. Veja que a sua obediência, por ser ele Deus, ainda se torna maior exemplo. Ele, sendo Deus, está acima de tudo. Não precisa de ninguém que o ajude. Ele é soberano, criador. E como um soberano, um criador vai obedecer? Obedecer ao quê? É interessante. Jesus Cristo não precisava ser obediente. De forma nenhuma. Mas se ele não fosse obediente, nós estaríamos todos perdidos e sem ter o caminho da salvação. Olha como é importante. Ele foi obediente ao Pai, mas eu não quero manchar a teologia aqui não, mas imagine comigo, foi importante ele ser obediente ao Pai? Ele não precisava ser obediente ao Pai, porque ele é Deus e era Deus quando das obediência. Eu não precisava, estava em plano de igualdade com o Pai. Tanto ele, na sua palavra, ele diz, eu e o Pai somos um. Vamos ler esse texto daqui a pouco.
Então, veja bem onde eu quero chegar. Ele não precisava ser obediente ao Pai. Mas essa obediência que ele fez ao Pai foi no sentido de aceitar de vir ao mundo, se tornar um ser humano, numa identificação conosco, habitar entre nós e ir para a cruz. Como um cordeiro sem mácula, que era a única forma de nós alcançarmos a salvação. Era preciso um sacrifício perfeito, era só ele. Então, veja bem, ele foi obediente ao Pai, mas eu creio que a obediência ao Pai foi muito mais por amor aos perdidos. Não sei se muito mais, mas por amor aos perdidos. Acho que os irmãos estão conseguindo entender o que eu quero expressar. A sua obediência, ele não precisava, nem precisava obedecer ao Pai, já que ele é também Deus e, em essência, ele é igual ao Pai. Tudo que ele fez, tudo que ele diz, coincide com aquilo que diz o Pai. Tanto é que em João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Somos um em essência. Somos iguais em poder. Nós, como limitados humanos, temos muita dificuldade em entender a Trindade. Se você não entende a Trindade, fique preocupado, porque eu também não entendo e acho que quase ninguém entende. A Trindade ganha corpo de entendimento pela fé que nós temos na palavra de Deus, que é a revelação máxima de Deus a nós. Agora, entender, por exemplo, eu vou trazer algumas definições. Trindade é 3 em 1. Como entender? 3 pessoas em uma? Outra definição, para designar o trio de pessoas divinas que existe numa mesma essência. Isso é Trindade. A união de 3 pessoas distintas num só Deus. Isso não entra na nossa cabeça. Outra, Deus é 3 em 1. Sendo um, ele em 3 pessoas ou identidades é um pouco como um ovo que tem clara, tem gema, tem casca, mas juntos são ovo. Imagino que não foi difícil para você entender o que é Trindade, porque tanto você como eu, temos a fé na revelação da palavra, e se a palavra diz que tem Trindade, nós queremos que tenha Trindade. Agora, eu imagino como foi lá no concerto da eternidade, essa administração da vinda do Filho e a vinda do Espírito. Por exemplo, o Deus Pai envia o seu Filho. O seu Filho morre na cruz pelos nossos pecados, e quando ele ascende aos céus, ele diz: eu vou enviar um Consolador, enviar o Espírito Santo. Olha que plano fantástico, meus irmãos. Que plano maravilhoso que Deus fez por mim e por você, por todos nós. Agora, eu imagino lá os 3, que é numa só essência, discutindo todo esse plano para nos alcançar. Não dá para nós imaginarmos. Quando chegarmos lá, talvez não, com certeza nós vamos entender tudo isso. A conclusão inicial é que aquele que não precisava obedecer para que tal obediência nos alcançasse, obedeceu. Isso é amor. Ele não precisava obedecer, ele era Deus. Ele faz tudo perfeito. Mas essa obediência foi mais visando a nós, como pecadores perdidos. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, vai exigir de nós atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que
devia se apegar, isto é, não querer largar e deixar de ir, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Deixa eu tirar algumas lições desse texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Primeira, seja a atitude de vocês, não, de nós. Eu não gosto de pastor que fala vocês, nós. Embora Paulo está dizendo aqui, seja a atitude de vocês, seja nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. E que atitude ele teve? Desprendimento, amor, dedicação, entrega. A segunda lição, não temos nenhum direito de obedecer, não tendo direito nenhum de obedecer, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Por que ele não se considerou ser igual a Deus? Porque ele saiu do trono e desceu até nós. E Deus não, Deus está lá no trono, mas ele saiu do trono, veio até nós. E ele fez isso, embora sendo Deus, considerou ser igual a Deus, no amor, na entrega. Terceiro, sejamos servos humildes. Olha o que Cristo fez, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, ele se tornou igual a nós. Por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é Deus e é homem ao mesmo tempo. Quando ele se encarnou como homem, ele passou a viver entre nós, ele teve essa identificação. Mas primeiro, ele optou por se esvaziar de todo o seu poder. Não que ele perdeu o poder, mas deixou de exercer o seu poder. Eu imagino alguns momentos em que Jesus foi tentado e ele podia chamar miríades de anjos e destruir tudo, mas ele não fez isso, porque ele tinha uma obra lá na frente para realizar por nós, que era a obra salvífica na cruz. Em quarto lugar, obediência sacrificial. O texto diz, foi obediente até a morte de cruz. Meus queridos, isso deve nos ensinar muito, muito, muito. Obediência não é fácil. Obediência tem um ônus. Obediência tem um peso de responsabilidade. Nós não sofremos ainda perseguição em que a nossa vida vai ser colocada em jogo, foi colocada em jogo, mas pode ser que um dia vai. Então, algumas lições preciosas que tiramos. Agora, em termos de obediência, vamos ler alguns textos. Ezequiel 20:19 diz, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e obedecei as minhas normas, praticando-os. Meus irmãos, quem anda nos caminhos do Senhor em obediência, ele tem sucesso absoluto. Pastor, mas será que tem sucesso? Às vezes estão sofrendo, não importa. Eu estou chamando de sucesso obediência a Deus, custe o que custar. Isso é sucesso. Aquilo que vem depois, de repente você foi obediente ao máximo e perdeu o emprego. Pastor, cadê o sucesso? Cadê a bênção? A bênção maior não era o emprego. A bênção maior era a obediência a Deus. Colossenses 3:20, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vocês que são filhos, que porventura estejam me ouvindo, a obediência ao papai significa agradar a Deus. Deus fica feliz. Salmos 51. Deus governa o mundo e tem mais prazer na obediência que nos sacrifícios. Às vezes queremos fazer algum sacrifício para Deus, mas esquecemos que, em primeiro lugar, é obedecer.
Mais um texto, Lucas 2, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aí, casa sobre a rocha aguenta qualquer tempestade. Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, portanto alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. Obediência total aos princípios da palavra. Isaías 1,19. Se estiverdes prontos a ouvir, esse ouvir é obedecer, né? Comereis o melhor desta terra. Ah, queridos, às vezes perdemos bênçãos incontáveis porque somos desobedientes a Deus. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixam amodar pelos maus desejos de outrora, da coisa do passado. Quando viviam na ignorância, gente, lá atrás era uma coisa, agora é outra. Então, agora, dentro da obediência ao Pai, que nós vamos moldar a nossa vida. E por último, João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Queridos, quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, um mandamento sequer, nós estamos demonstrando um amor falso para com Deus. Porque ele fala que aqueles que amam são aqueles que obedecem. Se não obedecem, não amam. Queridos, que alegria conhecer Jesus Cristo como o Filho obediente. Que essa obediência seja o nosso alvo, sempre obedecer ao nosso Deus. E obedecer em todos os sentidos, nas coisas mais simples possíveis. E eu volto a repetir, o cristianismo é o sistema religioso mais coerente que existe, inigualável, porque aquele que o criou, que é o Senhor Jesus Cristo, ele fez tudo o que ele pede que façamos, tudo, sem exceção. Ele foi tentado em todas as coisas, não caiu, porque não tinha pecado, mas foi tentado. Ele experimentou todas as agruras desse mundo, foi perseguido e a perseguição chegou ao ponto da morte, porque ele obedeceu, porque ele é um Deus de amor. E ele não é um Deus incoerente. Que maravilha, meus irmãos, conhecendo Jesus, conhecemos como Salvador a semana passada, agora como filho obediente nós conhecemos ao Senhor Jesus. Estamos terminando aqui a nossa live. Deixa mais olhar rapidamente Jairo, um grande abraço, Jairo. Denise Ruiz, um grande abraço, Denise. Josias, meu querido pastor, que abraço aqui em Quatá, juntos louvando ao Senhor nosso Deus. Amém, forte abraço. Josias novamente. Cleiton, grande abraço, boa noite. Novamente o Cleiton. Ronaldo, um grande amigo, irmão, um abraço, Leonardo. Ô, Leandro Pasquini, um grande abraço. Acho que você mora ainda em Londrina, né? Um grande abraço, Leandro. Janilda, querida vizinha, um grande abraço. Neia, um grande abraço. Abraço para o maridão também. Davi Brooklyn Stabile. Ô, Davi Stabile. Ô, Davi, tudo bem? Rapaz, você me achou aqui, querido sobrinho. Acho que morando em Jacksonville, hein? Deve ser Jacksonville. Maria Helena Cardoso, juntamente com os pais, que alegria, um grande abraço. Recassiano Beck, ô Recassiano, eu tô chegando aí, rapaz, eu quero te conhecer mais de perto, porque, como eu falei, né, logo que eu saí daí, você estava chegando, não deu nem pra gente se conhecer melhor. Deixa eu ver quem mais está aqui, Neia novamente. Salma Luiza, um grande abraço também, um grande abraço ao seu querido marido. Queridos, uma boa noite a todos vocês e para mim uma boa tarde, né? Daqui a pouco vou buscar as crianças, daqui 2 horas vou buscar as crianças na escola e é sempre gostoso estacionar o carro na escola e receber
os netinhos gritando, felizes da vida, porque a aula terminou. E quando eu comunico para eles que hoje é sexta e amanhã não tem aula e domingo também não, eles ficam felizes. E segunda-feira também não tem aula, porque segunda-feira é o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos, é um feriadão. Queridos, Deus abençoe a vocês e um grande abraço.